Calma Pode aí. começar. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta aula, esse diálogo, né, com a coordenação. Sejam todos bem-vindos, né, ao curso de pós-graduação em docência para educação profissional tecnológica do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Fronten, né? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2026, às 19 horas, a gente está iniciando o nosso diálogo. É, é com muita honra e muito orgulho, né, que eu estou aqui falando para vocês. Eu sou a Maria Luciene, eu sou professora de informática, né, no campus Engenheiro Paulo de Fronten e estou como coordenadora desde dezembro de 2025, da pós-graduação. Então, ao longo do nosso diálogo, a gente vai conversar, né, conhecer mais um pouquinho sobre as pessoas que fazem parte, né, que integram esse programa, né, esse curso, para a gente poder também saber que por trás de funcionamento de um curso EAD tem muitos seres humanos, tem pessoas, né? Eu acho que é importante esse diálogo, esse momento síncrono, para a gente poder eu ver vocês, né? A gente se ouvir. Por mais que nem todo mundo consiga participar, eu acho que é importante que vocês, pelo menos, saibam que existem pessoas vivas por trás. Eu acho que é algo, a EAD, né? O ensino à distância, ele é muito bom, mas poder ouvir, poder dialogar, poder saber que as pessoas estão ali para receber, para poder tirar dúvidas, eu acho que é importante também para a gente poder quebrar um pouco essa distância, né? Que é, de certa forma, muito rica. Quando eu vi a apresentação de vocês lá no Padlet, eu vi o quanto que é diverso, né? O quanto que nós somos diversos, né? E é muito bom poder estar compartilhando esse momento aqui. Então, durante o nosso diálogo, vocês vão estar conhecendo um pouquinho mais sobre o curso, né? Lógico que tudo está disponibilizado, né? Todos os documentos que reforçam, que na verdade amparam o programa, né? Eles já estão disponibilizados lá no Moodle, né? E óbvio que vocês também podem, tanto no site do IFRJ também. E aí, eu convidei algumas pessoas para estarem aqui, né? Essas pessoas que fazem com que o programa aconteça, e eu vou, se quem estiver aqui, eu vou pedir para poder dar uma palavrinha também, para vocês entenderem, né, alguns setores, né, que vocês possam vir a precisar lá na frente, tá? Mas antes de começar, eu queria fazer um agradecimento muito especial, né, ao professor Ricardo Knaip, né, que está aqui. Assim, eu acho que é importante ter esse momento de fala, né, para vocês que estão chegando, para saber o quanto que ele, junto com a equipe dele, né, que nenhum coordenador consegue levar um curso qualquer que seja sozinho, né? A gente tem uma equipe muito grande por trás. Então, muitas das vezes a gente faz uma representação e uma alusão a uma pessoa, mas junto com aquela pessoa tem muitas outras, que também fazem com que o curso aconteça. Então, eu quero agradecer, professor Ricardo, pelo lindo Professor trabalho. de educação física, entrou para a Conde e já saiu. Não gostou. Tem algum áudio aberto aí. Eu estou Então, tentando desabilitar aqui. eu gostaria de agradecer, né, todo esse trabalho, porque eu assumi a coordenação, né, dá para ver perfeitamente o curso, né, a estrutura do curso, a excelência do curso, né, juntamente organizado pelo coordenador, mas juntamente com os professores, com os servidores, né, que fazem com que o programa, que o curso funcione. Então, eu gostaria de agradecer, né, por entregar esse curso de excelência em minhas mãos, depois de 6 anos, né? O professor Ricardo, ele além de ter sido, foi um dos idealizadores, né, junto com a equipe, mas também foi o coordenador durante esses 6 anos de existência dessa pós-graduação. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, dizer que eu espero honrar todo o seu trabalho, né, que a gente consiga juntos, né, claro que juntos a gente consiga dar continuidade, né, e pensar em propostas que sejam importantes para os alunos, né, para os nossos estudantes, tá bom? Então vamos lá, gente.
eu montei um slide, né, para eu poder lembrar, né, óbvio, de algumas coisas, que são muitas informações. Óbvio que a gente aqui nesse diálogo não vou conseguir passar talvez todas, né, mas vamos colocar disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem futuramente, tá? Então eu fiz um roteiro, né, de boas-vindas, de apresentação, né, falar sobre o curso, né, a organização, de como que funciona o curso, tá? E aí, junto com a Camila, né, que tanto eu falei hoje no grupo, a Camila é a secretária, né, da pós-graduação, então, junto com a Camila, ela também vai me dar esse auxílio numa fala sinalizada, né, prossiga, né, a gente vai acessar o Moodle, só que o Moodle, no meu acesso, é como coordenação, mas aí eu vou mostrar para vocês algumas questões que estão lá que são importantes, tá? É, e aí a gente vai fazendo esse diálogo, né? E aí também, se o professor Ricardo quiser contribuir, colaborar com alguma coisa também, que eu acho que é importante, caso eu esqueça, é importante trazer aqui. Então, a ideia é a gente ir conhecendo, né, um pouco do curso, ver se tiver algum professor, né? Eu não consigo visualizar aqui, mas se tiver algum professor, tiver alguém dos setores que possam também se apresentar, né, para os alunos conhecerem, ficaria agradecida, tá? Maria Luciene, Então, nós temos a presença do nosso diretor de ensino, né, substituto, Fábio, está aqui a Camila, né, que faz esse trabalho bacana lá na secretaria, e o professor Lindinei também, que é docente. Tá? Então, em algum perfeito. momento, passar a palavra aí para eles. Muito obrigada. O Ramon, eu vi o Ramon entrando também, tá aí não? Ramon, ainda Não? não, ainda Ainda não não, vi tá. não, mas eu vou Sem procurar ele. problemas. Então, essa é a nossa a coordenação, né? No caso, eu, Maria Luciene, estou aqui. Aí tem a equipe que compõe, né, todo esse trabalho por trás do curso, né? E, no caso, a gente tem o Rony, que é o professor de informática também, que é o diretor de ensino. No momento, ele está afastado, né, de licença médica. E aí, o servidor Fábio, que é o coordenador técnico-pedagógico do nosso campus, ele está na função de coordenação da coordenação técnica pedagógica e da direção de ensino. E aí, se o Fábio puder dar uma palavrinha, né, dar uma boa noite para o pessoal, falar brevemente, né, só do papel da COTEPI, da direção de ensino, bem rápido, bem breve, Fábio, se você Claro, puder, se você conseguir falar. tá, consigo sim. Pessoal, boa noite, tá? Boa noite para cada um de vocês que está aqui. Para mim é uma satisfação estar nesse momento inaugural dessa, dessa pós-graduação. Nós temos duas no campus, vocês devem saber da outra também, né, que é em gestão, e essa que é em docência. Então, para nós é uma satisfação tremenda ter alunos de todos os cantos do país, de diversas regiões, com uma perspectiva cultural, social, diferentes daquelas de onde nós estamos localizados aqui no Rio de Janeiro, porque isso com certeza incrementa, agrega no desenvolvimento dos trabalhos que vocês apresentarão no final do curso, né? Eu sou o Fábio, como a Luciene falou, estou na coordenação sou coordenador da coordenação técnico-pedagógica e também, no momento, estou substituindo o professor Rony, que está afastado por motivos de doença. Ele é o diretor de ensino. Mas a coordenação técnico-pedagógica trabalha muito junto com a direção de ensino, né? Que são dois setores, vamos chamar assim, para os quais vocês podem recorrer se precisarem de ajuda nessa área pedagógica, né? E se a coordenação do curso, hoje na figura da professora Luciene, não conseguir resolver, ou se a secretaria também, com a Camila, também não conseguir resolver, nós, na coordenação técnico-pedagógica e na direção de ensino, é que faremos o possível para ajudá-los a prosseguir no curso, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todo mundo, qualquer coisa estou aqui, tá bom? Muito obrigada, Fábio. A Camila está aí? Tá, Eu tô Camila, aqui. Estão me ouvindo? sim. sim.
Só para me policiar aqui, eu só faço uma apresentação agora e depois falo. Isso, Camila, só uma apresentação Tá, agora, tá? tá. Aí depois a gente vai Tá, trocando, só para vou não te me chamando também em atropelar. outros momentos. Tá ótimo. Eu me chamo Camila, a maioria das pessoas já me conhece, porque tem contato direto, primeiramente, comigo. E isso é muito rico para mim, enquanto profissional, porque, como o Fábio citou, e seria justamente uma das minhas falas de boas-vindas, é a percepção que eu tenho sobre a diversidade, dessa turma de pós-graduação em docência, diferente do que muitas pessoas poderiam pensar, é, de ter pessoas com formação na área pedagógica ou de licenciatura. O curioso é que a gente tem pessoas de formação bem distintas. Então, além de ter formações distintas, são pessoas de lugares variados no nosso país. E com trajetórias de vida também bastante variadas. E só de curiosidade, para não me alongar, mas eu tive assim, cuidado de fazer rapidamente aqui um levantamento dos lugares do Brasil que nós temos. A gente tem gente de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, Distrito Federal, Pará, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Espírito Santo. Isso é muito rico. E Amapá, tem alguém do Amapá também. Tem. Tem. Então acabou me passando. Eu São vi na tantos dados que a gente apresentação, eu vi acabou. na... Então é uma mistura de experiência, de olhares e de realidade. E é justamente daí que surgem as melhores trocas, as aprendizagens mais abrangentes, mais ricas, né? Então, eu espero que vocês possam contribuir bastante e eu também nesse processo possa fazer parte também da contribuição do progresso de vocês e do sucesso de vocês. Eu só, assim, às vezes a gente responde por e-mail enquanto secretaria e é frio essa experiência, às vezes, eu tento dar assim, uma forma de falar bastante mais próxima, mas nem sempre é possível. Mas, assim, esse momento é muito importante justamente por causa disso, Luciane, porque as pessoas estão olhando, assim, mesmo de longe, mas estão olhando quem é a pessoa, né? Quais são as características dessa pessoa. E eu espero que essa impressão a respeito da pessoa que fala daqui, desse lado da secretaria, possa ficar um pouco mais claro a partir desse contato aqui pequeno com vocês. Mas mais para frente eu vou estar falando um pouco mais sobre algumas questões burocráticas, tá bom? Muito obrigada, Camila. Aí o Ramon, não sei se o Ramon tá aí, a Aline. Bom, se ele chegar no decorrer, né, a gente passa a palavra para ele, tá? Então, essas são as pessoas, né? Algumas das pessoas que fazem todo esse trabalho por detrás, né, burocrático, por detrás das telas, né? Deixa eu passar aqui. Então, esses são os nossos orientadores, né? Tem o Anderson, aí o Lindinei, você falou que tá aí, né, professor? Lindinei, que dá uma palavra. Lindinei saiu e está entrando novamente, que ele está em trânsito. Ah, tá. Eu tenho o professor Lindinei, professora Silvia. Aí eu vou disponibilizar também essa apresentação para vocês lá na plataforma, na sala da coordenação, né? Tem aí o currículo dos professores, né? Esse momento que vocês vão estar fazendo as disciplinas, né? É importante também conhecer, né, a formação de cada um. É o momento de integração, que muitas das vezes ela vai acontecer através de uma disciplina, mas pode ser que não aconteça também, porque nem todos os orientadores eles lecionam uma disciplina. Então, pode acontecer de você se interessar por um professor através do currículo e da linha de pesquisa dele, né? Então, é importante também saber aí, conhecer, né, esses orientadores através dos seus currículos também, tá? Então, tem a professora Sabrina, né, que é da linha Práticas e Processos de Inclusão e Diversidade, professor Newton, professor Marcos, professor Júpiter, professor Ricardo. Gostaria de dar uma palavra, professor Ricardo. Posso falar? Bom, boa noite, pessoal. Um prazer tê-los aqui conosco. Obrigado por vocês terem escolhido
o primeiro curso de pós-graduação da modalidade EAD do IFRJ. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nós temos pós-graduação em docência no Brasil inteiro, né? E a gente, mais uma vez aí, se eu não me engano, se eu estiver errado, a Camila pode me dizer, acho que 100 alunos matriculados, né? É um orgulho muito grande, como eles disseram, é aluno do Brasil inteiro. Tá? Eu vou estar com vocês na disciplina de tecnologias educacionais, como está aqui na apresentação da professora, a minha linha de pesquisa é na área de tecnologia, tá? Então, a ideia é estar desenvolvendo produtos educacionais, tá? E também na área de educação ambiental. Então, a minha linha é especificamente no desenvolvimento de soluções tecnológicas através de produtos educacionais. Pensou em um game, pensou em um aplicativo, pensou em metodologia ativa, o KNIPE está à disposição. Tá? Então, dentro do possível, a gente tenta contribuir para quem busca essas linhas. Tá? Então, sucesso aí na caminhada de cada um de vocês. É uma jornada curta, né? É 1 ano e meio que a professora Maria Luciene vai estar apresentando. E contem sempre conosco. Um abraço para todos. Obrigada, professor. Temos o professor Rony, né, que também é da linha de tecnologia e novas abordagens pedagógicas. Professor Adriano. Temos o professor Dionis. O professor Dionis está aí? Não, né? Não. O Ramon chegou, tá? Ah, tá ótimo. Já passo a palavra para ele. A Cíntia, a professora Cíntia. Temos a professora Ângela Maria, professor Wagner, eu também dentro da linha de tecnologias e novas abordagens pedagógicas, né? Eu e o professor Ricardo, a gente divide a disciplina de tecnologias educacionais, né? E eu tento, acabo assim, trazendo um pouco da tecnologia, mas também pensando dentro desse viés da acessibilidade, da inclusão, né? Trazendo ferramentas que realmente sejam possíveis, né, para o mundo diverso. Então, junto com o trabalho, com essa disciplina, né, a gente conhece várias ferramentas, e aí é interessante a gente conhecer também o currículo de cada professor, o trabalho, né, que cada professor desenvolve, porque a partir do momento que você vai desenvolvendo as suas as disciplinas, vocês vão ter ali, né, buscando interesse por um material, por um autor, né, por um trabalho que vocês vão realizar. Então, vai despertando ali já a ideia de um possível TCC. Então, é interessante conhecer, né, a fundo o trabalho, ver os TCCs também que já foram apresentados. Acho que é interessante também, porque aí pode surgir dali, daquele TCC já apresentado, pode surgir uma ideia de continuidade ou de uma atualização de algo que foi apresentado lá no início do programa. Então, tem uma diversidade, né, de informações. E temos também, para finalizar, né, a lista de orientadores, o professor Daniel, a professora Patrícia, o professor Alexandre e a professora Simone. Ramon, Professora Sabrina está aqui. Se você puder dar a palavra para então, ela. professora Sabrina, pode passar para ela. Rapidinho, me apresentar. Eu estou acompanhando meu marido no hospital, numa cirurgia, e agora está tudo tranquilo aqui. Então, já me apresentar para vocês, deu tudo certo. Não poderia deixar de... Sabrina, está muito baixo, viu, seu áudio? Muito baixo. Espera aí que eu vou tirar do... Se vai melhorar. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Começa do início, que a gente não ouviu, não. Meu nome é Sabrina, sou professora da linha de práticas. Vocês terão aula comigo de projeto de ação docente, didática e planejamento e currículo na EPT. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aguardo vocês aí para a questão das orientações. Então, é um curso muito bom, atuo no curso desde o início, né, junto com o professor Ricardo, junto com o professor Newton, né, o pessoal que começou, né, que foi com os precursores aí. Tenho muito prazer em atuar nessa pós-graduação. Tá? Um abraço a todos e todas. Obrigada, Sabrina. Muito obrigada. Melhoras aí para o seu esposo. Ramon, você gostaria de dar uma palavrinha? E aí, claro. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, né, à nossa pós-docência. Eu me chamo Ramon,
Sou intérprete de Libras aqui no nosso campus. Atualmente, estou como coordenador da CONAP, que é a Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas. A gente já sabe que entre vocês tem um grupo de pessoas que entraram na cota de deficiência, né? E essas pessoas a gente vai estar procurando durante a semana. A gente só está fechando a questão de listagem, dos nomes e contatos, mas a gente vai estar fazendo, meu setor especificamente, para entender se vocês têm alguma necessidade, se precisa de alguma adaptação, né? Porque aqui na instituição a gente entende que a inclusão e acessibilidade é para todos os níveis e todas as modalidades. Então a gente está aqui, né, esse setor especificamente, mas a instituição como inteira, né? A instituição fala muito de inclusão nos nossos cursos, nas nossas práticas. Então a gente está aqui à disposição. Eu vou deixar no chat também o e-mail do setor. Então, caso você seja uma pessoa com deficiência ou com transtorno do desenvolvimento, e aí que seja TDAH, TEA, dislexia, descalculia, a gente quer te conhecer, né? Por mais que de repente você entenda que não precisa de adaptação, mas a gente quer saber quem é você. Obviamente, nós juntos a gente faz mais força, né? Somos todos da instituição, então com certeza isso é muito importante. Então, vou deixar aqui o nosso e-mail aqui no chat. Se você é uma pessoa público-alvo, né, do atendimento das pessoas com necessidades específicas, eu peço que faça contato, mas os demais que a gente já sabe, já tem conhecimento, né, porque entraram pela cota, a gente também vai estar fazendo contato. E durante todo o percurso, tá, gente? Eu estou colocando aqui a CONAP à disposição, mas tenho certeza que o setor pedagógico do campus também, a gente está aqui para apoiar, tá? Obrigado. Muito obrigada, Ramon. Só complementando também com a fala do Ramon, que eu acho que é importante que a coordenação também está à disposição, né? Por mais que muitas das vezes a questão do PCD ela não é declarada, às vezes, numa inscrição, mas há necessidade de uma adaptação, né, do material que é disponibilizado pelos professores. Então, para vocês não saberem que vocês não estão sozinhos, né? Que vocês podem compartilhar. Às vezes não é nem pela deficiência, às vezes pela dificuldade mesmo, tem alguma dificuldade, o material fica muito ruim para ler, né? Eu acho que é interessante compartilhar para a gente também estar refletindo sobre o nosso material, né? Sobre o que a gente está disponibilizando, tá? Então a gente se coloca à disposição, acho que todos os espaços, né? Então eu te agradeço, tá, Ramon? E, Muito professora obrigada. Maria, e também se alguém também tiver algo a contribuir, né, na pós em gestão, um aluno já se prontificou, já trouxe trabalhos que ele tem em outra área, né, mas com relação à acessibilidade, então também se quiserem compartilhar as experiências, trocar ideia, em especial nessa pós que é a formação docente, né, então a gente está aqui à disposição também. Verdade, porque é uma pós-graduação que tem várias pessoas com várias formações, né? Que muitas das vezes pode ser até colega de trabalho nosso, né? E tem aí talvez estudos, né? Tenham feito trabalhos que envolvam a temática e queiram contribuir, isso é bem importante também, a gente poder fazer essa troca, né? E todos se ajudarem, né? Também pensar que os colegas podem também se ajudar, os colegas com a própria turma, né? Em si. Tá bom, muito obrigada, Ramon. Continuando, então, esses são os orientadores, também ficará disponível, né, uma lista com os orientadores, o e-mail de cada orientador, para caso vocês queiram entrar em contato. Então, a nossa especialização, ela vem, né, com esse processo formativo para poder atender uma exigência legal, né, que é a formação pedagógica, né, para promover essa atualização em frente às demandas, né. Então, o programa em si ele foi criado, né, com a justificativa de atender, de criar políticas públicas para educação profissional, né, uma formação docente como uma prioridade, né, levando em consideração a importância da licenciatura, da formação pedagógica, quanto que é importante a gente estar também dialogando, conversando sobre essas práticas dentro dos espaços, principalmente pensando na formação técnica, né? Então, essas são as justificativas que estão dentro do nosso PPC, tá? Atender a crescente demanda surgida a partir da expansão da rede federal, né? Então, essa foi uma necessidade que hoje, cada vez mais, a gente tem visto, né, os editais cobrando a complementação pedagógica, a licenciatura, e a gente vendo também o quanto que é importante essa formação dentro da sala de aula, né? Esse diálogo, a gente tem passado por uma semana de formação, né, de planejamento junto à instituição, né? Então,
a gente vê cada vez mais o quanto que esse diálogo é importante, principalmente para quem tem a formação técnica, né? Então, essas são as justificativas, tá? Então, agora a gente vai conhecer um pouco do nosso curso, tá? A minha ideia seria passar a apresentação, e aí depois a Camila falaria um pouquinho sobre o SIGA, e depois eu entraria na sala da coordenação no Moodle, tá? E aí, ao final, a gente abre para perguntas, tá bom? Então, sobre o curso, né? As disciplinas elas estão baseadas, né, em projetos, né? A gente utiliza o Moodle, dentro do Moodle a gente compartilha as disciplinas. Então, o curso ele tem duração prevista para 3 semestres letivos, né? Então, nos 2 primeiros semestres você estuda as disciplinas, já começa a pensar, né, na elaboração da sua pesquisa, a partir do conhecimento que vocês vão adquirindo com as disciplinas, tá? E aí, no terceiro semestre, você constrói o seu trabalho de conclusão, tá? Então, a carga horária total do curso é de 360 horas. Aqui são as disciplinas, né, do primeiro semestre, né? Como eu até coloquei o período, né? Que é interessante, assim, que cada disciplina ela tem um período único. Então, no semestre, você não faz várias disciplinas, você faz uma disciplina por vez, né? Eu acho que é muito interessante também, porque numa formação à distância, a gente trabalha, né? Tem família, tem outros afazeres. Então, é interessante a gente pensar também no quantitativo de afazeres que a gente tem. Então, na organização, tudo bem. Quando a gente começa a fazer estudar, né, a gente demanda um tempo, né, para você poder se dedicar. Então, eu considero essa forma, né, de organização, né, uma disciplina por vez, basicamente uma média de 20 dias por disciplina, né? Então, ela faz com que você consiga se organizar melhor para poder atender ali as demandas de cada professor, né? Cada disciplina tem a sua metodologia. Então, tem professor, tem disciplina que só tem um professor, né? Mas tem disciplina que são 2 professores. Então, vocês vão iniciar com a disciplina de projeto de ação docente na EPT, né? Na educação profissional tecnológica. Então, com a professora Sabrina, né? Ela vai começar no dia, eu não estou conseguindo ver aqui, mas é no dia 2, é no dia 2 de março, né? E vai até o dia 27 de março. Eu não estou conseguindo ver, você acredita? Na minha apresentação? Que absurdo! Ai, Isso, 2 de é março a isso? 27 de março. Tá. Isso, é. Ai, que bom. Tem uma linha aqui que estava cortando. E aí, depois, em seguida, né, terminou a disciplina da professora Sabrina, vocês vão ter a disciplina de tecnologias educacionais, comigo e o professor Ricardo, né? Essa disciplina começa no dia 28/3, logo em seguida, né, e vai até o dia 22/4. Em seguida, metodologia do ensino na EPT, com o professor Rony e o professor Wagner, né? Aí eu não consigo ver, gente, mas vocês devem estar vendo, né? 23/4 a Tá. 18/5. Tudo sim. 18/5, obrigada. Ainda no primeiro semestre, né, a gente tem a disciplina de didática, planejamento e avaliação na aprendizagem em EPT, com a professora Sabrina também, que vai no período 19 de maio até o dia 10/6. E a gente tem gestão em EPT para poder encerrar, né, as 5 disciplinas do primeiro semestre, com o professor Dionis, que vai do dia 11/6 até o dia 2/7, tá? E aí, junto nesse primeiro semestre ainda, gente, tem o trabalho interdisciplinar, tá? Que é um projeto, né, educacional que vocês vão criar. Eu vou falar mais sobre ele quando eu entrar lá na sala da coordenação, porque lá na sala da coordenação é onde a gente vai dialogar sobre esse trabalho interdisciplinar, tá? Então, ele é um trabalho que foi criado com o intuito de auxiliar, né, em todas as outras disciplinas, auxiliar com pontos em todas as outras disciplinas, tá? Então, ele vem com o intuito, né, de contribuir com a pontuação e também já
eu acho que já traz também aí, carrega junto a esse trabalho, né, esse trabalho interdisciplinar, que envolve ali no mínimo duas disciplinas, já começa a trabalhar também, você pode já ir pensando nesse trabalho, como passa muito rápido 1 ano e meio, né? Então já é legal também ir trabalhando na temática que você pretende desenvolver para o seu TCC, né? Então, ela é uma atividade que pode ser desenvolvida individual ou em grupo, né? Até 5 pessoas. É, E aí toda a comunicação desse trabalho, como não é uma disciplina, é um trabalho, tá? Ela acontece toda na sala virtual da coordenação. Professor Ricardo, você quer falar alguma coisa sobre o trabalho, sobre o MVP? Posso complementar, tá? Bom, por que que surgiu o trabalho interdisciplinar, né? Ele surge com o intuito de facilitar a construção de um possível TCC, tá? Por quê? O aluno vai desenvolver um projeto de produto educacional no primeiro semestre, fazendo uma ponte com os conteúdos abordados ao longo do semestre, tá? Então, vocês vão ter plano de ação, metodologia, tecnologia, vocês vão identificando o que é interessante dessas disciplinas para esse produto educacional. Então, o aluno, esse trabalho pode ser feito individual, em dupla ou em grupo de até 5 pessoas. Tá? Eu acho que é isso que está lá, né? Nas regras. Esse trabalho, ele no segundo semestre, vocês podem dar continuidade no mesmo trabalho ou alterar, sempre fazendo uma ponte com as disciplinas. Ao longo de um ano, vocês trabalhando no MVP, o que vocês vão ter? Uma estrutura bem aprimorada e bem trabalhada, que pode servir como base para o trabalho de conclusão de curso. Então, historicamente, o aluno que vem desenvolvendo, né, que utiliza o MVP como um instrumento para o TCC, e estatisticamente ele faz o trabalho de TCC dele mais rápido e defende mais rápido, tá? Então ele agiliza o processo, porque muita coisa ele tem ao longo dessa construção. KNIPE precisa desenvolver o que é esse produto educacional? Esse produto aqui, tanto no primeiro quanto no segundo, é um projeto. Vamos dar um exemplo. Eu posso fazer um projeto de um produto educacional, de um game educativo? Pode. De um e-book? Pode. De um podcast? Pode. E tudo que vocês pensarem, né, de cunho educacional como um produto educacional. Então, vocês vão construir o arcabouço a partir das disciplinas de vocês e, quem sabe, lá no TCC, vocês utilizem toda essa base. Claro que lá na frente a professora Maria Luciene vai explicar para vocês. Vocês podem, ela vai falar lá no TCC, tá? Mas vocês podem utilizar tudo isso que vocês construírem ao longo da jornada como conteúdo para o TCC. Isso facilita bastante. Esse trabalho, né, ele tem uma avaliação que a nota é de 0 a 3, né, então vocês vão observar lá na sala virtual da coordenação que todas as regras estão estabelecidas. Então lá vocês têm um arquivo que mostra como vocês são avaliados, tá? E no final do semestre, a coordenação, em conjunto com os professores, fazem a avaliação e vocês têm uma nota de 0 a 3. Essa nota é disponibilizada para os docentes que vão fazer a integração no cômodo da nota. Então, vocês vão ter lá tecnologias educacionais comigo e com a professora Maria Luciene, onde vocês vão ser avaliados em 7 pontos. E 3 pontos são oriundos do MVP. Então, a gente vai pegar quanto vocês tiraram na disciplina de tecnologia, mas espero que todos, né, tenham lá esses 3 pontos do trabalho do MVP, né, e vocês chegam aí aos 10. Existe um histórico, né, a média de avaliação dos MVPs, eles ficam entre 2,7, 2,8 e 3
porque os trabalhos são de muita qualidade. Tá? Então, são 3 pontos que vocês têm ao longo das disciplinas para irem desenvolvendo. Então, é um trabalho muito bacana e a disciplina de tecnologias educacionais vai ajudar muito nisso, tá? E aí, até para falar mais um pouquinho, né? Vocês entregam ou um arquivo em PDF e dentro desse arquivo em PDF vocês colocam um link para um vídeo que vocês vão subir no YouTube. Tá? Então, ao longo dessa jornada e ao longo do semestre, a professora Maria Luciene vai explicando e eu vou estar sempre com vocês aí, ajudando também. Tá? Então, espero ter contribuído aí, professora. Muito obrigada, professor. Também, se for necessário, depois a gente pode fazer um momento síncrono, só para poder falar do MVP, explicar com mais detalhes, né? Porque sempre surgem muitas dúvidas no decorrer, né, do semestre, e aí a gente explica. Eu acho que agora, nesse momento, é importante vocês consolidarem, né, o curso, né, para as disciplinas que vão abrir, né? Até porque precisa de, no mínimo, 2 disciplinas para vocês poderem fazer o MVP. Então, não adianta vocês quererem fazer agora, né? Precisa ter esse... E é legal conhecer todas as disciplinas para poder se identificar, realmente fazer algo que vocês também se identifiquem, tá? E aí a gente pode, em outro momento, fazer algo síncrono para poder falar mais sobre, né, o MVP, tá? O Obrigada. detalhe, Maria Luciene, é que ao longo da jornada, os alunos sempre pedem, né? Ah, vocês podem adiar essa disciplina, podem prorrogar. E os nossos professores, sempre muito solícitos, né? Sempre ajudam. O MVP, essa data, ela não dá para ser alterada. Por quê? Porque vocês precisam entregar os trabalhos, vocês são avaliados. Então, imagine aí, se cada aluno, né? A gente pede sempre que seja em grupo. Se a gente considerar aí uma média de 3 alunos por grupo, nós temos 33 trabalhos que são avaliados. E aí a professora Maria Luciene tem que pegar a nota de cada aluno e enviar para os docentes. Tá? Então, a gente precisa de enviar essas notas para que os professores possam fazer a consolidação das notas no tempo correto, para que o trabalho da Camila não seja impactado. Porque se o professor não lança essas notas no prazo, a Camila não consegue fazer o lançamento, a abertura das novas disciplinas do próximo semestre. Tá? Então, essa é a única disciplina, né, que os prazos precisam estar bem alinhados. Tá bom? Então, é só Sim. uma lembrança de algo que a gente sempre vive, né? Porque os alunos sempre pedem essa ajuda e os professores sempre muito solícitos ajudam. Sim, e se vocês forem perceber, a gente colocou aqui a data de entrega, né? Dia 5/7. O nosso semestre, ele finaliza dia 16/7. Então, dia 5, a gente tem basicamente quase 10 dias, menos de 10 dias, uma semana e meia para poder corrigir, entregar aos professores, incluir nas notas. Então, realmente cumprir esse prazo ele é primordial, né? Para poder fechar o semestre direitinho, tá? Obrigada, professor. Então, no segundo semestre, né, vai ter disciplina EPT e sua relação com o mundo de trabalho, né, com o professor Marcos, currículo e trabalho na EPT, com a professora Sabrina, história da educação, legislação e políticas da EPT no Brasil, com o professor Júpiter, pesquisa, extensão e inovação na EPT, com o professor Lindinei. O professor Lindinei está aí? Tá sim. Quer dar uma palavrinha, professor? Tô sim, eu até tinha mandado o recado para boa noite para todo mundo. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Sim. É que eu não abri a câmera porque eu acabei de chegar da rua, aí liguei aqui e acabei de sair do banho. Essa é a facilidade da EAD, né? Então, se vocês preferirem, eu posso falar um pouco daqui a 5 minutos, para que vejam também meu rosto, mas de qualquer forma, primeiramente dar os parabéns, né, aos aprovados, dizer que eles estão em muito boas mãos sob a coordenação da Maria Luciene. O professor Ricardo praticamente está nessa transição como um vice, né? Então ele
também ajuda sempre, tanto está ajudando a Maria Luciene, nos ajuda como professores, também auxilia os alunos. E o diferencial, talvez, dessa pós, né, das duas pós do nosso campus, Engenheiro Paulo de Fronten, é justamente o cuidado dos coordenadores. Ou seja, é muito acessível, tanto a coordenação e os professores também, pelo Moodle, pelo e-mail também do professor, qualquer dúvida, e a gente responde com a maior prontidão possível. No mais, também, você já falou aí da minha disciplina, eles vão ter oportunidade de depois participar, e aí a gente pode também pensar num encontro síncrono, que não está nem planejado, né, mas a gente grava esse encontro, e aí quem não puder participar no dia, fica lá a gravação para que possam ver a posteriori. É isso. Também, se tiverem alguma pergunta depois, provavelmente no final, a gente volta a falar. Obrigado, Maria. Muito obrigada, Lindinei. Eu vi que a professora Simone também, orientadora, ela entrou. Professora Simone, quer dar uma palavrinha, aproveitando? Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, cheguei um pouquinho atrasada porque eu vim da rua, meu telefone descarregou, uma confusão. Tudo bem. Então, queria agradecer, né? Estou começando agora com vocês, né, na orientação. Dizer que eu estou disponível, né? Se algum aluno também depois, né, que quando for chegar no momento de fazer o trabalho, quiser tirar alguma dúvida, né? Pode mandar mensagem para mim. Não sei se vocês disponibilizam o telefone de professor ou não, mas estou vendo aqui que estão usando o Teams. Eu não sei se os alunos da pós também têm acesso ao Teams como alunos da instituição, porque no Cefet nós temos, né? Eu sou professora do Cefet. Se quiser me chamar no Teams também. Bom, sou professora do Cefet. Lá no Cefet eu atuo com as turmas de primeiro ano e de terceiro ano com língua portuguesa, que inclui redação, né, produção de texto e literatura. Atualmente eu também estou coordenando o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas do Cefet de Itaguaí, que é onde eu atuo. Tá? E eu desenvolvo alguns projetos lá no Cefet na área de literatura. Adriano deve estar aí também, né? Adriano, a gente troca muito, a gente vive trocando visitas. Eu vou a Paulo de Fronten, Adriano vai lá em Itaguaí, sempre assim nessa proposta de ensino de literatura. Acho que é isso. Ótimo, muito bom. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Eu disponibilizei o currículo, né? E também o e-mail. Será disponibilizado o e-mail, né? Naquele e-book dos orientadores, tá? Mas aí, se algum aluno quiser o seu contato, já que a senhora abriu, né? Eu passo o contato, tá bom? E aí, mais no final, né? No segundo semestre que eles começam a marcar, né? A orientação, né? O projeto. E aí, eles com certeza entrarão em contato, tá bom? Muito obrigada, tá? Seja bem-vinda também. E trabalho... Ai, gente, deixa eu voltar. Trabalho de conclusão de curso, né? Com o professor Newton. E no terceiro semestre, né? É o trabalho de conclusão de curso 2. Eu deixei o nome do professor Ricardo aqui, porque já estava. Tomara que ele continue. Vamos estar juntos aí. Então, gente, essas são as disciplinas, né, que vocês vão fazer no decorrer desses 3 semestres. Então, o objetivo do nosso curso, né, é habilitar profissionais em nível de pós-graduação amplo senso para poder atuar na rede federal, né, de educação profissional tecnológica nas esferas da docência, né, com projetos, né, de ensino, pesquisa, extensão, gestão, tá? E esses são os objetivos específicos, tá? Estão lá, todos os objetivos estão lá no regulamento, né, do nosso curso, tá? As linhas de pesquisa, né? Temos 3 linhas de pesquisa: prática e processo de inclusão e diversidade. A segunda, tecnologia e novas abordagens pedagógicas. E a terceira, educação ambiental como tema transversal.
Deixo também aqui disponível, né, quando a gente fala de pesquisa, TCC, trabalho, né, a gente pensa logo as questões éticas, né, do Comitê de Ética. Então, tem informações, né, de como, às vezes, uma pesquisa de um ano e meio, de um ano ou 6 meses, o tempo que vocês começarem a fazer pesquisa de vocês, talvez não dê para passar pelo Comitê de Ética, que é um processo demorado, né? Mas quem já vem, talvez, com uma ideia, já tenha, né? É interessante ler, tentar fazer contato, né? Então, aqui tem o contato também, tem lá na sala da coordenação também esse contato do Comitê de Ética através do portal, né, do IFRJ, tá? Ou e-mail. Bom, o nosso calendário, né? Já até compartilharam lá no grupo. As nossas aulas começam dia 2 de março, segunda-feira, né? Então ainda tem um tempinho aí para vocês poderem descansar, pensar, absorver, né? Verificar todas as situações de acesso ao Moodle, acesso ao SIGA, né? Ver todas as situações. Então, né, esse tempo também é importante para vocês poderem se organizar nesse sentido, tá? Então, a data final, né, da entrega do MVP é dia 5 de julho, né? E o final do período dia 16/7, tá? Então, isso aqui é uma tabelinha com as disciplinas, né? Que eu já passei, só de forma mais organizada para vocês poderem sempre estar ali olhando, lembrando quando começa, quando termina, né? Então, tem aqui essas datas importantes e a gente sempre vai estar lembrando também, né? Dessas datas, tá? Então, assim, cada professor ele tem sua dinâmica de trabalho, né? Então, aí vocês vão conhecer conforme a plataforma, a disciplina for aberta lá no Moodle, tá? Aí eu trouxe aqui, né, algumas informações importantes, que eu considero importantes, tem muita coisa importante, acho que é importante também vocês lerem tanto o regulamento, né, dos cursos de pós-graduação lato sensu, né, do IFRJ, né, quanto, né, o nosso PPC também, né, porque os dois trazem informações importantes no decorrer do curso de vocês, que, né, vão surgindo no decorrer da vida de vocês, vão surgindo dúvidas, né? E óbvio também, não li, mas gostei dessa informação. Aí vocês vão mandar e-mail lá para a Camila, para a secretaria, ou para mim, né, para a gente poder sanar essas dúvidas. Mas eu costumo dizer que a Camila é um regimento vivo. Ela sabe na ponta da língua tudo. É impressionante. Quando eu estou buscando, ela já tá me informando o que é. Então, ela é muito eficiente, o trabalho dela é muito eficiente dentro do curso, tá? Então, o sistema de avaliação, né? O aproveitamento do aluno em cada disciplina será expresso por nota, né? De 0 a 10, tá? Então, estará aprovado o aluno, estudante que obtiver a nota igual ou superior a 6, tá? Isso é importante, né? Acho que quando a gente entra no curso, a gente fica, qual é a média? Qual é a média de aprovação, né? Mas então, dentro do nosso regimento, do nosso PPC, né? Tem, né, toda a sistemática de avaliação, como que isso acontece, tá? Então, eu trouxe aqui essa informação importantíssima. E também o que acontece caso, né, qual a situação que o aluno é desligado, né, do curso, né? Se tiver uma reprovação em 3 disciplinas distintas ou 2 vezes em uma mesma disciplina, tá? Extrapolar o tempo máximo, né? Como foi falado, a pós-graduação ela tem duração de 1 ano e meio, 3 semestres, né? Então, se extrapolar o prazo, né? Aí tem alguns critérios. Eu trouxe aqui o artigo, mas tem outras questões ali que possam corroborar, né? Tem situações e situações, né, gente? Então, que muitas das vezes também o que não que é colocado dentro de um artigo, mas também pode ser decidido pelo colegiado do curso, tá? E o terceira, que é uma decisão da instância superior, né, decorrente de alguma infração acadêmica grave registrada, né, em processo dentro do Instituto, tá? Então, tem essas 3 situações, tá? E aí, com relação ao trancamento de matrícula, né, não poderá ser solicitado nesse primeiro período, né, primeiro semestre de vocês, o trancamento, tá? E será permitido uma única vez durante o curso por até 6 meses corridos, tá? E não alterará o prazo máximo, né, de conclusão do curso, que é estipulado pelo regulamento, tá?
Aí é importante essa leitura, né? Porque no decorrer do curso, espero que não aconteça com ninguém, mas às vezes acontece imprevistos, e é interessante, antes de perder o curso, tentar ver, né, o que é possível fazer para tentar, né? Agora não dá, mas lá na frente dá. Pensar, é sempre interessante ver, ter esse diálogo com a gente para poder vocês não saírem perdendo lá na frente, né? Porque muitas das vezes o aluno é desligado do programa porque não sabia que poderia trancar, por exemplo. Então, acho que é interessante ler esses documentos para poder saber, né, estar amparado ali pelos seus direitos, tá? Bom, representante do estudantil, né? Assim como tem em todas as modalidades, né? Também tem na pós-graduação. Então, eu gostaria que vocês se reunissem, né? Dialogassem entre vocês e me passassem o nome de um titular e de um representante. Isso aí também depois eu posso enviar e-mail para vocês solicitando, né, essa informação. Essa representação estudantil, ela é muito importante porque eu acho que também traz contribuições, né, enriquecedoras para o curso, e muitas das vezes o representante ele está ali para levar uma demanda também maior, né, para o grupo, né, ou trazer também uma demanda do grupo para a coordenação. Eu acho que é uma pessoa que representa, né, então é interessante vocês aí dialogarem depois e ver um nome, né, para representação estudantil, né, dentro do nosso curso, tá? Então, a gente não finalizou ainda, né? Mas eu já gostaria, mais uma vez, de dar as boas-vindas. Aqui são alguns rostinhos que estavam lá no Padlet, que eu trouxe para cá, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso, tá? Gostei muito de conhecer vocês. É muito rico saber essa verticalização também da rede federal, né? Saber que tem alunos do curso técnico aqui com a gente na pós, alunos da graduação do nosso campus, que tem pessoas com tantas formações enriquecedoras, que tem colegas de trabalho. Isso é muito rico. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho enriquecedor, que não só vocês vão aprender, com certeza eu vou estar aprendendo muito com vocês também, toda a nossa equipe, né? Dizer que a gente está à disposição de vocês, tá? Que vocês são muito bem-vindos. Aqui tem uma parte, mas todos, né, são muito bem-vindos a esse curso de pós-graduação, tá? Esse aqui são os contatos, né? Que vocês já devem ter o e-mail da pós. Não coloquei aqui da secretaria, mas também que vocês já têm, né? O nosso Instagram. Interessante vocês também seguirem lá sempre que tiver alguma oportunidade, né? Eu vou estar colocando lá para vocês, né? De palestra, de concurso, de tudo que aparece que for relacionado de publicação, de congresso, relacionado de interesse da pós-graduação, eu vou estar compartilhando. Se vocês tiverem alguma coisa também, eu estou organizando um evento, professora, pode compartilhar? Pode mandar com o maior prazer, que eu compartilho lá no Instagram, tá? Eu acho que o sucesso de vocês também é o nosso sucesso, né? O que vocês fazem também é importante para a gente. E hoje eu estou aqui, mas daqui a pouco a gente pode vocês estarem aqui, né, apresentando o curso como coordenador, sendo colega de trabalho da gente. É isso que eu realmente almejo. Quem, né, ainda não tem algo ali, sonha com isso também, né? Pessoal, agora eu vou fechar encerrar aqui o compartilhamento, tá? E essa apresentação vai estar disponibilizada lá na plataforma, tá? Eu vou colocar lá na sala virtual. Ai, que bom ver vocês, gente. É muito ruim ficar lá naquele espaço sem ver ninguém. Parece que tá assim, sozinha, no limbo. Que sensação boa ver aqui, né, alguns rostinhos. Faz muita diferença, né, quando a gente está nesse espaço, vendo as pessoas que estejam balançando a cabeça, concordando com tudo que você fala. Então, agora eu vou passar para a Camila, tá? Eu sei que é muita informação, põe pergunta aí no chat, guarda aí as perguntas, a gente vai responder tudo, mas é importante, né, a gente passar todas essas informações para vocês, tá? Eu vou passar para a Camila para ela falar um pouquinho sobre o SIGA, pode ser? E sobre algumas também algumas demandas que ela, há 6 anos, já faz parte, né, já sabe de dúvidas que com certeza acontecem no decorrer, né, do curso, né, de vocês. Então, é importante a gente
também ter a participação aqui de quem resolve, né, 90% ou 99% dos pepinos que acontecem. Camila, é com você. Obrigada. Vou tentar ser o mais breve possível para não cansar ninguém. É uma característica minha, né? Ficou aí uma pergunta para trás, Ricardo. Acho que da Ana Leandra. Aí, se você pudesse dar uma olhada, tá? Tá, vejo sim. Primeiro, a parte chata é a minha, a parte burocrática e prática. Primeiro, só um detalhezinho, vou pedir para vocês. Eu respondo e-mail todos os dias. Então, assim, às vezes o aluno manda uma mensagem que é instantâneo. E eu tenho muitos e-mails por dia. Só nessa entrada de novos alunos, dos que entraram, são 100 e-mails. Mas tem aluno se formando, tem aluno marcando defesa, tem aluno solicitando processo de diplomação, tem um monte de situações ocorrendo ao mesmo tempo. Mas eu garanto para vocês que em 24 horas eu respondo os e-mails, tá? Se não acontecer, porque ou foi algum feriado ou um final de semana, porque aí o nosso trabalho também é de segunda a sexta-feira. Tirando isso, eu respondo, ou no período de recesso, de férias, que aí, esse período aí eu passei 10 dias de férias e o Leandro acabou também com as demandas dele respondendo. Mas fora isso, 24 horas eu respondo, tá bom? Só para fazer uma diferenciação aqui, gente, entre o Moodle e o Siga, eu acho que é importante. O Moodle é a plataforma onde vocês vão ter acesso a toda a parte pedagógica do curso, como se fosse uma sala de aula. E por que é importante fazer essa diferenciação? Porque a secretaria, ela não tem gerência sobre o Moodle. Na verdade, eu faço todas as solicitações para a EAD. Mando o nome dos alunos, CPF e número de matrícula, peço para ele matricular, para a pessoa matricular ou desmatricular. Eu que faço esse encaminhamento, mas não sou eu que operacionalizo. E por que é importante entender isso? Porque o Moodle é onde a sala de aula de vocês. O Siga é onde os professores e vocês vão poder acompanhar a parte acadêmica de vocês. De nota, no caso de vocês não tem frequência porque é AD, mas ali vai ter o conteúdo programático que vai ficar no histórico de vocês, a aprovação, reprovação. Então, o Siga é propriamente o sistema acadêmico. Nesse, eu faço todas as inserções de dados dos alunos. Então, quando diz respeito ao Siga, de fato, eu tenho a competência para estar operacionalizando. No que diz respeito ao Moodle, existe um canal de suporte específico, a professora já deve ter passado para vocês, que qualquer problema de acesso ou algum probleminha com o sistema do Moodle, aí vocês vão ter que entrar em contato direto com eles, tá bom? Então, feita essa diferenciação, a gente vai entrar agora na questão do Siga. Eu disparei hoje para vocês um e-mail com a relação dos alunos e o número de matrícula. E as informações e orientações para vocês entrarem no sistema acadêmico. Fato é que vão ter erros que vão acontecer, isso é natural. Até falei com a professora, eu tenho até medo de disparar esse e-mail, que quando eu disparo, vem 1000 e-mails para cima de mim. Só que, graças a Deus, dessa vez eu só tive, eu acho que 4 probleminhas. Normalmente, os problemas que a gente tem, e aí os mais comuns, se você ainda não fez o seu cadastro inicial, pode ser que um desses 3 problemas apareça e aí você fica ligado aí, tá? Um dos erros mais comuns é o problema de cadastro com informação errada. O sujeito coloca lá um RG e fala... dados incorretos. Provavelmente foi erro da secretaria, ou então um dado que foi colocado equivocadamente no formulário de matrícula do aluno, porque é onde muitas vezes eu vejo esses dados, tá? E aí é só mandar para a secretaria, eu faço a correção, verifico se realmente o dado está correto ou não, e a gente resolve. O segundo erro é o erro de login. Né? O que ocorre? Quando o aluno ele faz o autocadastro, aparece no sistema o login que o sistema vai te dar. Ou seja, o login não é o seu e-mail, não é um nome criado por você. O login é o que o sistema te dá. Então, quando você vai fazer o autocadastro, às vezes é tão rápido que a pessoa não percebe. Ele vai te dar um login assim, escrito de vermelho, normalmente o primeiro nome, ponto, o sobrenome do aluno. E é justamente esse login, esse nome do usuário, que depois você vai colocar lá com a senha que você criou
para conseguir fazer o seu primeiro acesso no SIGA. Então, o cadastro, ele é o primeiro passo para você entrar no sistema acadêmico. E o terceiro problema que a gente vê com recorrência são pessoas que já tiveram vínculos anteriores com a instituição. O que significa? Significa que esse aluno já tem acesso ao SIGA, então não é criado um novo cadastro. O que acontece é que muitas vezes com o cadastro antigo ele consegue acessar o SIGA, a diferença é que ele vai ter um novo perfil. Ou seja, esse aluno vai ter um perfil de discente matriculado na pós-graduação agora, que é a atual curso que ele está fazendo, e vai ter as informações ali do curso. Normalmente é isso. Pode ter outros problemas? Pode. Com relação a outros problemas, eu sugiro que já me mande o print da tela. E aí, se for algum problema que a gente não consegue resolver, eu mando para o suporte técnico que reseta a senha, ele meio que reseta tudo e aí o aluno consegue entrar, tá bom? Se vocês tiverem algum desses problemas, vocês, por gentileza, entrem em contato com a secretaria, tá bom? Mas foram 4 problemas e eu acho que todos foram resolvidos, graças ao meu bom Deus. Quando vocês entrarem no SIGA, a primeira coisa que vocês vão ter é uma tela inicial com as disciplinas que todos vocês são matriculados do primeiro semestre. Eu trabalhei incansavelmente para que todos os alunos pudessem estar matriculados. E se eu contar para vocês que não é brincadeira trabalhar com o SIGA, eu acho que quem trabalha mais de perto sabe disso, é coisa de doido. Tinha horas que eu tinha que processar informação individual de aluno, entrando e saindo do sistema, logando e deslogando várias vezes, porque o sistema não permitia com que eu fizesse o processamento um seguido do outro. Então, eu tinha que logar, deslogar, processar, logar, deslogar, processar. Então, é uma coisa louca. Então, assim, vocês fiquem tranquilos que vai dar tudo certo no final, mas é importante vocês saberem que existem desafios, mas a gente tem muito boa vontade de tentar resolver os desafios que ocorrem. Fato é que ontem, justamente, eu fiquei até 9h30 da noite trabalhando justamente para que tudo tivesse redondinho, para que vocês pudessem entrar no SIGA e pudessem ver que vocês estão matriculados nessas 5 disciplinas. Então, todas as turmas estão criadas e todas as turmas vocês vão estar visualizando o acesso de vocês na matrícula dessas turmas. Uma outra situação que o SIGA permite é a emissão de uma declaração de vínculo. Tá? Existe um ícone lá em cima escrito assim, ensino, e aí vai ter a opção de gerar declaração de vínculo, tá? E aí automaticamente ele vai baixar um PDF dizendo que você está devidamente matriculado e tem a autenticação ali daquela declaração. A questão como eu disse, existem alguns problemas e desafios. É que essa declaração vem apresentando algum erro muito comum, especificamente na pós-graduação. Eu trabalho com outras secretarias e esse problema não é comum lá, mas na pós-graduação, sim. Eu já tenho um chamado aberto que vem já de alguns anos, e inclusive todas as questões eu peço para encorpar a essa solicitação de problema, né? Mas até hoje não resolveram. Qual é o problema? A declaração é emitida e no lugar do nome do aluno aparece nulo. E por que acontece isso? Porque o sistema, de alguma maneira, apaga o nome do aluno do cadastro. E aí, o aluno pode me mandar, o que eu faço? Eu insiro novamente o nome do aluno no SIGA, e aí o aluno pode novamente fazer a emissão da declaração que vai estar tudo ok. Agora, se amanhã ou depois sumir de novo, aí a gente vai ter que fazer isso novamente. Mas aí não tem problema, é só vocês me mandarem a questão, e aí eu vou estar fazendo esse procedimento para vocês estarem emitindo a declaração de vínculo, que eu sei que muitos precisam, para situações distintas aí de trabalho, enfim, né? A gente sabe aí. Declaração de vínculo. Bom, a questão do SIGA basicamente é isso. Uma outra questão que surgiu e alguns alunos também me encaminham, e hoje me certifiquei para não falar nenhuma bobagem aqui também para ser justa com vocês, é em relação à emissão de carteirinha estudantil. Não existe na instituição emissão de carteirinha estudantil para modalidade EAD.
tá? Então, assim, a gente até, eu fiz um encaminhamento para a coordenação de secretaria, junto aos órgãos competentes lá da reitoria, para ver como pode ser viabilizado isso, não sei se ao longo do período ou mais para frente, no futuro, né? Mas eu sei que é uma demanda de vocês, mas no momento a gente não tem, o que a gente tem é essa declaração de vínculo, que vocês podem emitir e apresentar, alguns lugares até aceitam, se não procurar alguma instituição externa que faz esse tipo de emissão. É claro que para isso tem que pagar uma taxa, a gente sabe, né? Mas é uma informação que eu achei importante incluir, porque muitos alunos perguntam e eu procurei saber para trazer essa informação para vocês aqui, tá bom? Sobre a questão do trancamento de disciplina, só um adendo aí à professora Maria Luciene, que ela comentou sobre o trancamento, mas existe um prazo no calendário, não é a qualquer momento, tá? Além de não poder ser no primeiro semestre, isso precisa ficar muito claro para vocês que começaram agora, vocês não podem trancar. Por quê? Porque o regulamento estabelece que quem está no primeiro semestre não pode trancar matrícula, tá? E outra coisa, virou o semestre, foi para o segundo, teve alguma dificuldade, alguma situação específica, pode trancar, mas dentro do prazo do calendário. Por que isso é feito? Porque muita gente usa o instrumento do trancamento para fugir de uma possível reprovação e cancelamento e desligamento de curso. Isso é uma praxe, né? Então, para evitar isso, o trancamento ele não pode ser usado de maneira incorreta. Ele é um instrumento que pode ser usado por o aluno, sim, considerando as situações que ele pode estar vivendo, mas num determinado período, normalmente logo no início do semestre letivo. Então, por gentileza, fiquem atentos a esses prazos para não dar bobeira. Reforçando novamente, vocês que estão no primeiro período não podem fazer uso desse instrumento de trancamento, tá? E se fizerem, só vale por um período, justamente porque senão vai atropelar o prazo máximo de integralização da disciplina, que são 18 meses, prorrogável por 6 meses a mais, tá? Sobre o desligamento do curso, que a professora também citou, né, que só é possível uma reprovação em 3 disciplinas distintas e 2 vezes na mesma disciplina. Ou seja, se você tiver 3 disciplinas distintas reprovado e 2 vezes numa mesma disciplina, você vai cair em situação de desligamento. E aí, só uma informação extremamente importante, quem faz todo esse processamento de dados é a secretaria. O que acontece? Ao final de cada semestre, quando o professor consolida a turma, ou seja, ele finaliza a disciplina, eu vejo aluno por aluno, disciplina por disciplina, se o sujeito ficou reprovado ou aprovado. Feito isso, eu encaminho para o aluno a situação dele de desligamento. Hoje mesmo eu encaminhei ele 4 situações, se eu não me engano, a professora Maria Luciene está em cópia, tá? É só para vocês atentarem que, assim, apesar de ser um curso que possui muitos alunos, a gente vai chegar, e o professor Ricardo perguntou 100, né? A gente vai fechar com 100, eu estou reclassificando 2 alunos ainda que estão faltando. Então, apesar de ser um curso com 100 alunos, a gente mantém a organização do curso, mesmo com poucas pessoas, justamente porque a gente quer excelência naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, assim, é importante que tanto vocês, tanto do lado dali quanto do lado de cá, a gente também preze por isso. Então, todo esse trabalho, ele visa justamente a excelência no que se faz, porque senão a coisa fica muito solta. Então, eu tenho todo esse trabalho justamente para verificar quais são os casos de desligamento e esses casos são levados ao colegiado de curso para efetivação da secretaria posterior, tá bom? Uma outra informação é a questão da escolha da orientação. A professora Luciene, o professor Ricardo reforçaram aí a questão do MVP. O que acontece? No MVP, existem algumas situações que a professora Maria Luciene depois vai passar para vocês, mas existe, normalmente, se eu não estiver errado, por favor, Ricardo, me corrija, a entrega do formulário de orientação. É no MVP, não é? Que vocês fazem isso, não é não? Mas, de qualquer forma, já vou falar. TCC2, Camilo. TCC2?
Já vou falar. Por quê? Esse formulário, onde vocês vão, depois de escolher o orientador de vocês, vocês vão ter que encaminhar para a disciplina para fins de nota. Só que muitos alunos encaminham esse formulário. Ah, escolhi meu orientador, já sei. Aí pega lá, preenche o formulário da orientação e manda só para a disciplina. Ou então, eu estou ciente lá quem é o meu orientador, mas a secretaria precisa saber desses dados. Então, eu sempre estou reforçando com os alunos que precisam entregar, uma vez escolhido o seu orientador. Esse formulário, ele precisa, depois vocês vão saber que formulário é esse, isso vai ser devidamente informado para vocês a tempo, mas a secretaria precisa saber essa informação para colocar na pasta de vocês e para ter o acompanhamento mínimo de quem está acompanhando vocês dentro desse processo de orientação dos trabalhos finais, tá bom? O prazo de integralização, só mais uma informação adicional, complementando a Maria Luciene, é que em caso de prorrogação, ou seja, são 18 meses para integralizar o curso. Ah, não consegui, tive alguns problemas, algumas situações. Pode prorrogar por mais 6 meses, mas essa prorrogação ela precisa ser informada à secretaria. Porque a secretaria precisa ter ciência quais são os casos que estão em situação de prorrogação. E, inclusive, o orientador também ele está ciente sobre essa situação e assina esse formulário de prorrogação. Então, é importante que muitas dessas situações elas precisam ser arquivadas na secretaria, tá bom? Eu acho que assim, aqui eu tentei extrair as principais dúvidas, as principais questões, e eu espero que eu tenha conseguido explicar aí da melhor maneira possível, tá bom? Eu esqueci que você ia vir e pedir um nome só para Sem cansar ninguém, né? Porque Perfeita, pela Camila. hora. Tá vendo? Por isso que, gente, palmas para Camila. Perfeita. Aí fica fácil trabalhar, né? Com uma Não é? secretária Mas dessa. tem uma pergunta, ô Camila, Sim. rapidinho, no chat. A Gisele perguntou assim: já tem cadastro ativo no SIGA? Ficarei com 2? Ela é do IFRJ? Aí ela não disse aqui. Porque o que acontece? Tem um aluno que me mandou que tinha no SIGA, só que ele era de outra instituição. Se for de outra instituição, são sistemas total. Ah lá, sabia? São sistemas diferentes. Você vai ter que fazer o cadastro. São sistemas da Rural. autônomos. Os sistemas não se cruzam, tá? Aí você vai ter que fazer o autocadastro. Tá ok. Perfeito, Camila. Muito obrigada. Pessoal, eu vou entrar rapidamente, porque muita coisa que eu vou mostrar na sala da coordenação, a gente já falou aqui, né? E qualquer dúvida que venha ficar, também vocês podem mandar e-mail, né? Falar lá no grupo. O legal do e-mail, eu acho sempre a mensagem no grupo é rápida ali, imediata, né? No e-mail, como são muitas demandas, eu sempre recomendo mandar por e-mail, que fica ali numa ordem para poder responder e todo mundo é respondido. No WhatsApp eu fico com receio, às vezes, de não conseguir responder todo mundo, e muitas das vezes quem vai resolver é a Camila mesmo, não tem jeito. É ela que manda. Então, eu vou compartilhar aqui a sala virtual da O coordenação. Igor falou que não está no grupo, só um detalhe. É porque eu mandei, os alunos que de repente entraram depois, eu até mandei essa informação, que tem um grupo de WhatsApp para acessar. E é um link que tem. Aí você entra nesse link, resgata aí o e-mail, mas eu acho que a Maria Luciene, se quiser colocar o link aqui embaixo do grupo, tá bom? Coloco. Assim que terminar aqui, eu coloco, tá? O Vocês Ricardo estão vai visualizando? colocar. Não, o Ricardo vai colocar. Beleza. Ai, obrigada. Vocês estão visualizando, gente? Sim. Essa é a sala da coordenação, né? É onde a gente vai manter diálogo também durante o curso, né? É interessante, assim, que isso já até contempla lá aquele final que eu coloquei, né? De como que vai ser a nossa relação, como vai ser por e-mail, vai ser pela sala da coordenação, vai ser pelo WhatsApp, né? Quando vocês quiserem me mandar mensagem, vocês podem me mandar, né? E eu vou, obviamente, como a Camila colocou, né? Acho que é importante a gente também refletir sobre o tempo, né? Às vezes é um tempo, todo mundo aqui
né, trabalha, faz outras coisas. Então, às vezes você não consegue responder imediatamente, mas o mais rápido, primeiro momento que tiver, e esse momento pode ser à noite, pode ser no outro dia, né? Porque a gente também tem que ir, né, superando os nossos limites. Então, a gente entende que às vezes tem que resolver rápido, mas vamos tentar também pensar que nós todos somos humanos. Eu acho que é importante a gente refletir, né, sobre essa resposta imediata, né, de atender, e todos serão respondidos, tá? Mas aqui também é esse espaço onde a gente pode manter um contato. Gente, a luz está piscando aqui. Então, aqui eu tenho, né? É diferente, acredito que seja um pouco diferente, eu não sei como é que é a visualização que vocês, alunos, têm, né? Mas acredito que seja diferente, tá? Então, deixa eu mostrar aqui meus cursos, que aí, só para vocês verem aqui, ó, né, que tem a sala da coordenação, né, e tem as disciplinas que estão sendo cadastradas, né. Então, aqui na sala da coordenação, tem os avisos, a coordenação virtual, né, um fórum que a gente pode estar dialogando, tirar dúvida, pode mandar por e-mail, por mensagem, e também no fórum, né, o contato da secretaria acadêmica, as boas-vindas, aí já tem, aqui já tinha colocado, né, o link do acesso para essa reunião, né, o card da chamada para esse momento, para esse diálogo, né? Aí eu vou colocar aqui o link, assim que acabar e tiver essa gravação, já vou colocar no YouTube, vou colocar o link aqui para que as pessoas. Tem dúvida, quer voltar quer voltar no vídeo, vai, pega o vídeo e tira dúvida, para as pessoas que não puderam assistir, né? Peço que vocês sigam a gente no Instagram também, que é importante, né? Já falei sobre isso. Aqui é o link que o professor Ricardo compartilhou do Padlet, para a gente poder se conhecer, né? Quem quiser colocar lá, eu sempre vou lá, volto, né? Dou uma linda também para poder conhecer vocês. Eu li todo mundo que preencheu, pelo menos até hoje, meio-dia, eu li, né? Então, acho que é importante também a gente ter esse diálogo mais descontraído, né? E ver o potencial também dessa ferramenta, né? Que a gente usa, tá? Aqui é já esse e-book da pós-graduação, é a apresentação que eu já disponibilizei para vocês, essa apresentação que eu acabei de mostrar, de passar para vocês nessa aula, nesse encontro, né? Aqui é o PPC do curso, tá disponível no site do curso, mas também tá aqui, né? Essa resolução dos cursos, de todos os cursos de pós-graduação, também é essa número 59, tá? Também está disponível aqui. Aí algumas coisas ainda estão ocultas para vocês, porque vai acontecer no decorrer, né, do curso, né? A lista de orientadores também já disponibilizei para vocês, atualizada, com o nome de todos os orientadores, currículo. Agora não lembro se está o e-mail, gente. Essa resolução aí é o regulamento, Maria Luciene? Que foi atualizado, né, Camila? Não é mais a 59. Não, mas aí é só fazer a atualização. É de novembro de 2025. A última. Deixa eu Mas ver é só aqui. mudar lá. Esse é o antigo. É o antigo, né? Tá. É o antigo. Eu vou alterar, tá, gente? Assim que terminar aqui. Aí aqui tem a lista de orientadores também que vocês podem acessar, né? Algumas coisas estão ocultas. Aí aqui tem o espaço que a gente vai estar conversando, dialogando sobre o MVP, né? Pela avaliação final das disciplinas. Tá? Tem todas... Só um detalhezinho. É muito importante vocês observarem que o único local para o envio do MVP é na sala virtual da coordenação de curso, nessa área. Enviei por e-mail, mandei por WhatsApp, mandei pelo Instagram, não é aceito, tá? É o único local para envio. Tá certo, pessoal? Fiquem atentos aí. Perfeito. É importante, porque às vezes vai falar que enviou, aí perdeu o prazo, e aí, infelizmente, né? E aí a gente vai reforçar isso também durante, né, o semestre, tá? Mas é importante que vocês leiam atentamente, né? Aqui tem as etapas, né, que vocês vão ter que fazer, né, a entrega, tá? Eu já atualizei aqui todos os templates também, tem um template para construção do MVP, a ficha de avaliação, que são os requisitos que vocês serão avaliados, né? Aí aqui é o registro, onde vocês vão colocar, né, qual é a proposta e
qual é o aluno que está fazendo, ou o grupo, né? Aí aqui é o local da entrega da avaliação, tá? Eu já coloquei uma data aqui, mas a data final a gente sabe. Agora, quando vai abrir, talvez não seja essa data aqui, do dia 23 de abril, tá? Mas eu vou depois ver com o professor Ricardo, tá? E aí tem também aqui, ó, um MVP, o modelo de um MVP de uma turma anterior, né? E aí os diálogos que a gente pode fazer no decorrer do semestre para poder, e aí eu vou colocando aqui tudo que a gente construir, né? Reunião para falar sobre esse assunto, vou disponibilizando aqui, tá? É isso aqui que você usa, né? Beleza? Aí aqui é um outro espaço com o e-mail institucional, né? Como acessar o e-mail institucional, os primeiros passos, inclusive já está essa que foi divulgada hoje, né, pelo Instituto, né, oficial, né, como acessar o e-mail, que ele faz uma explicação em cards, tá? O O que está calendário. certo é esse aí, tá? Os outros não? Eu acho que tem algum detalhezinho lá que o pessoal não está conseguindo. Então, sigam esse, por favor. Esse aí Então, foi feito pela nossa equipe da CSTI. então Tá? eu oculto esses outros dois, professor, depois? Não, pode colocar Deixa. aquele que a gente mandou, né? É esse E o que daqui. está no Instagram, ele pode ter ali algum errinho, porque teve gente da pós-gestão que não conseguiu. Tá. Aqui é o calendário letivo, tá? Então, esse primeiro aqui é o calendário dos cursos de pós-graduação do IFRJ. Então, é através desse calendário que a gente constrói o nosso calendário do nosso curso, né? Nas datas, nos prazos. Então, ali tem, inclusive, a informação que a Camila falou, período de trancamento, né? Então, é disponibilizado na página, né, do IFRJ, né? Lá em cursos EADs, Lato Sensu, tá? Então, aqui a gente tem o acesso ao arquivo, né? E aqui é o calendário do nosso acadêmico da pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica, do nosso curso, tá? Aqui são as palestras que aconteceram nos anos anteriores, né? Então, a gente vai ter uma palestra também síncrona na sexta-feira com o professor Tiago, né? Só que passando para lembrar, né? Vamos aproveitar quem puder participar, mas também vai ficar gravada. Também vou disponibilizar aqui dentro da nossa sala virtual, né? Então, aqui palestras riquíssimas, recomendo fortemente vocês assistirem, né? Que vai ser também importante para o curso de vocês, tá? Então, todas as palestras estão aqui. Aí, material de utilização do Moodle, tá? Esse material é o disponibilizado pelo IFRJ, tá? Também lá no site do IFRJ, no site oficial, né, do IFRJ. Não é do campus Engenheiro Paulo de Fronten, do IFRJ. Lá em EAD, cursos EAD, né, Lato Sensu, curso Lato Sensu tem EAD, Moodle, né? Os tutoriais do Moodle. Que também tiver alguma dúvida, como fazer, como enviar um fórum, como entregar uma tarefa, né? E também vocês podem ir perguntando, caso a gente possa também ajudar, né? Mas é interessante vocês olharem esses tutoriais, que eles estão bem explicadinhos, e sempre que tiver uma dúvida, né? Como a Camila também trouxe, uma dúvida mais. Que esses tutoriais foram criados pelo suporte, né? Da EAD. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, também pode mandar para o suporte, pode encaminhar para a gente, se a gente conseguir ajudar. Não consegui acessar a plataforma, né? Que às vezes pode ser um problema também do próprio sistema, né? Então, aqui tem todos os tutoriais, tá? Para poder criar videoaula, entrega de tarefa, tá? Participar de fórum. Aí o comitê de ética, tá oculto? Tá oculto ainda. Depois eu vou disponibilizar, gente. Desculpa, achei que tinha ficado aberto, né? Como acessar a plataforma Brasil, né? Todo essa link da palestra que teve sobre o comitê de ética, né? Então, tudo aqui vai estar liberado para vocês. Eu vou liberar também esse espaço aqui que eu achei que eu tinha liberado. Esse aqui eu vou liberar depois, né? Sobre TCC, né? Aí, link de eventos, congressos e revistas. Já até coloquei um evento aqui que a professora Simone compartilhou, né? Que é a 8ª Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação. Sempre compartilhar aqui, colocar também lá no Instagram, no grupo, tá? As normas, né, da BNT para poder elaborar artigo, trabalhos acadêmicos, tá? E os templates, né?
de TCC, de banca, ainda está muito cedo para a gente poder falar sobre isso, mas tem aqui já disponível. Então, essa é a nossa sala virtual. Beleza? Muita coisa, né? Eu sei que vocês fizeram perguntas aí no chat, mas alguém quer abrir, quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou parar a apresentação aqui, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, sem ser no chat? Eu tenho. Boa noite, tudo bem? Quem é? Qual é o seu nome? Peraí, Zete, Oi, Zete, tudo bem? estão me ouvindo? Sim. Beleza. Tudo bem. Eu acho que alguns de vocês já viram alguns e-mails que eu mando insistentemente, toda hora eu estou mandando e-mail. Mas, enfim. Vocês falaram a respeito do MVP, né? Que seria tipo uma ponte para a construção do TCC. Certo? Um trabalho, né? Mas aí o processo, que assim, eu já entrei quando eu fiz a matrícula da pós, quando fiz a inscrição para participar do processo seletivo, eu já tinha em mente o que eu iria construir como TCC, certo? E aí, no caso, eu ficaria em dúvida, assim, o que seria, até onde que iria o MVP e até onde que seria o TCC, entendeu? Aí, como é que a gente faz para poder separar isso? Porque, Então, no meu processo, na minha construção, assim, o MVP já seria o meu MVP, no caso, essa construção desse produto educacional, já seria o TCC, entendeu? ótimo. O que você vai fazer? Você vai assistir, fazer as disciplinas, né? Vai ver a sua ideia, ela compactua com uma das duas disciplinas, né? Que é um trabalho interdisciplinar. E aí você vai colocar isso no papel dentro desse trabalho, né? Uma forma de você organizar as suas ideias, né? É um trabalho que vai auxiliar para uma pontuação nas disciplinas, mas também é uma forma de você organizar, assim, você já chega com uma ideia, só que você ainda vai fazer as disciplinas, né? O quanto que essa ideia, ela compactua, ela compartilha com as disciplinas que você vai fazer. Então, é uma forma de você já ir construindo, né? Como o trabalho não necessariamente precisa ser em grupo, você pode sozinho fazer o seu individual, né? Fazer o seu trabalho e já ir construindo a sua ideia que você tem e associando ali as disciplinas que você vai estar fazendo. Né, professor Beleza. Ricardo? Ok. Na realidade, o que você, desde que o seu trabalho, né, o teu TCC lá na frente, ele tem que ter uma relação com uma educação profissional tecnológica, tá? Então, isso é uma necessidade. Tu não pode chegar e fazer um trabalho de algo que não tem essa relação. Tá. Sim. O MVP, você precisa fazer. Agora, o TCC não obrigatoriamente precisa ter nenhuma relação com o MVP. A gente construiu com o objetivo de preparar o aluno para desenvolver um projeto de produto educacional, até porque muitas das vezes o nosso aluno ele sai da pós-graduação Lato Sensu e vai para um mestrado profissional. E aí ele já tem uma base muito grande, porque ele já construiu um projeto desse tipo. Tá? Então você não é obrigado a utilizar o MVP como TCC, mas você é Mas aí obrigado a fazer o MVP. seriam Entendeu? 2 trabalhos distintos, então, se não fosse. TCC é lá no terceiro semestre, Entendi. entendeu? Lá em 2027. Tá? Então não se preocupa com isso por enquanto. Beleza. Valeu, obrigado. Show. De nada. Diana? Pode falar, Diana. Diana, seu microfone está fechado. Você vai escrever, Diana?
Ela não está conseguindo. Tem uma parte lá em cima, escrito microfone. Se você clicar, ele vai habilitar. De repente, o Marcos pode falar enquanto isso, né? Acho que o Marcos levantou a mão. Marcos Souza. Diana, consegue? Não? Tá, pode ser o Marcos então, Diana. Depois a gente volta em você, tá? Marcos, Boa tarde, boa noite, vocês estão me ouvindo? boa noite, sim. Primeiramente, é um prazer estar participando dessa pós, né? Tô muito feliz com a aprovação. O MVP, vocês falaram que ele pode ser em grupo, né? De até 5 pessoas. Posterior a isso, vocês falaram também que eu posso utilizar do que o grupo, do que eu fizer, se for individual, o MVP para já utilizar no TCC. No TCC, ele seria individual? Até 2. Pode ser em dupla, Até 2 pessoas, né? Certo. Era só isso. Obrigado. beleza? Diana não conseguiu? Sim, agora está ativado. A minha pergunta é o seguinte, eu não entendi direito. As disciplinas, você completando as disciplinas, vai ter uma avaliação? Alguma entrega? Cada disciplina tem a sua sistemática de avaliação. Aí é que ela vai valer 7, o MVP 3 vai somar. Exatamente. Ah, entendi. E essa avaliação pode ser uma prova ou geralmente é um artigo? Só para eu... É que cada professor tem a sua forma, O seu né, de método. trabalhar. Tá Vamos bom. dar um exemplo de tecnologias educacionais, né? Você vai construir um mapa mental, você vai construir uma apresentação no Canvas, pode ser que seja isso. Você vai construir um podcast e você vai construir um vídeo. Cada um vai valer uma pontuação. Entendeu? Entendi, tá bom. Obrigada. Então, podemos ir encaminhando para o encerramento? Ô, Luciane, Oi. tem uma pergunta aqui da Juliana. Pode fazer estágio pelo curso? Professor Ricardo. Não, não tem, não? não. Não, Ricardo. Eu já recebi vários alunos me perguntando isso, mas a gente não tem. Não sei se é o objetivo dela, tá? Mas eu já recebi de alguns cursos solicitações para configuração de estágio mesmo remunerado, entendeu? E aí não tem essa estágio do curso. possibilidade. Não tem. É porque em gestão nós temos, né? Não sei, não. Tem. Tem? Tem um aluno que está fazendo estágio. Mas talvez Aí o foi estágio feita não uma obrigatório. Não é obrigatório pelo curso ter o Não é estágio. obrigatório, né? E aí pode fazer mas tem a oportunidade de fazer um estágio, né, aproveitando, sei lá. E aí acho que o não obrigatório, porque não é cobrado no curso, né? Não. No curso não tem essa. É não porque tem talvez estágio. eles estejam falando exatamente desse estágio remunerado. Porque o que acontece? Eu já recebi algumas solicitações na secretaria de empresas. Eu acho que foi até errado, né? Tipo assim, foi para o meu e-mail, mas era para outro lugar. Eu acho que era para Paracambi, se eu não me engano. Eles solicitando lá uma série de informações do curso para fins do aluno viabilizar o estágio, entendeu? Só que eu falei que o curso, aí que eu fui perceber que, na verdade, eles estavam se referindo a um outro curso de Paracambi. E aí, esse sim, esse tinha um acordo lá com a empresa e tal, para viabilizar esse estágio remunerado para o aluno. Aí emitia uma declaração específica, tinha um acompanhamento dos professores da COEX local, provavelmente, né, que faz toda esse acompanhamento, mas o nosso curso, como ele não prevê estágio obrigatório, se for o caso de um estágio para fins remuneratório, a gente não tem esse tipo de acompanhamento nem previsão no curso. Certo. Emerson, para a gente finalizar, pode falar? Ele está sem. Microfone. Habilitei aqui para ele o microfone. Emerson, consegue abrir seu microfone? Ele está falando. Ele está tentando. Está tentando. Ricardo, tem uma pergunta aí sobre o MVP, da Marcela.
É que eu estou aqui e em outros, A no grupo do pergunta, WhatsApp de gestão. Alô? Então, vamos lá. a pergunta, Ricardo, é o que seria o vídeo do YouTube para ser colocado no MVP? Tá, você vai dar uma olhada lá Você entrando na sala virtual da coordenação, tem ali um passo a passo para você construir o vídeo, tá? Tem um exemplo, tá? Então, para não precisar entrar aqui, você vai construir um vídeo de até 10 minutos, explicando o que é o teu projeto do produto educacional, entendeu? Com uma introdução, com um objetivo, com as ferramentas, com um cronograma, tá? Tem tudo isso lá na sala da coordenação, na área ali do MVP. E se você tiver alguma dúvida, tá, no desenvolvimento, você pode fazer contato com a gente e a gente vai ver isso também lá na disciplina de tecnologias educacionais, tá? Então você vai aprender a fazer vídeo. Vocês vão ver que quando começar a disciplina, eu vou liberar uma série de enquetes no grupo. Eu pergunto, você já fez um vídeo? Você já fez um podcast? Você já fez isso? Que aí, a partir dessas informações, a gente vai conduzindo o curso. Diga, Zé. Eu, de novo, desculpa, vocês vão ouvir muito minha voz. No caso, aí, pelo que o senhor explicou, o MVP seria tipo um pré-projeto, certo? É um projeto de um produto. O que é um projeto de um produto? Sim, mas O que você vai fazer? Vamos lá. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Tá? O que é o produto? É o jogo. Entendeu? Mas assim, São duas coisas já precisa diferentes. da execução. Hã? Já precisaria, no caso da execução, resultados, não. Projeto é planejamento. Produto é o resultado. Né? Você fez. Você falou que vai fazer um jogo de educação financeira. Tá? Sim. Você escreveu um projeto. É o que a gente está pedindo. A execução dele, a construção do jogo efetivamente, não é o que nós queremos aqui. Você pode utilizar como TCC. Tá? Então era esse não é o teu ponto que eu caso. estava querendo chegar. Tá. Beleza, valeu. Emerson, conseguiu? Não? Alô? Oi, estamos te ouvindo. Bom dia. O que eu queria perguntar é só para eu como é que fala mesmo? Esse MVP é a avaliação interdisciplinar que vocês comentaram, né? Minha memória é meio ruim, então eu esqueço fácil as coisas. Isso é um trabalho interdisciplinar. Ok. Vocês têm alguma base da questão interdisciplinar? Tipo assim, vocês seguem uma linha teórica de algum autor específico na construção desse trabalho? Então, as disciplinas que você vai estar fazendo no semestre vão te dar essa base específica, inclusive didática, com a professora Sabrina. Entendi. É que eu estou perguntando porque eu queria dar uma olhada, porque eu tenho experiência com interdisciplinaridade, sabe? Aí eu queria poder dar... Quando tu falou dessa questão, eu queria poder dar uma olhadinha antes para ver se eu conseguia me situar. Então, Emerson, lá na sala da coordenação tem todos os arquivos, né, informando, né, de como que vai acontecer, de como que acontece a construção desse trabalho. Inclusive, tem um exemplo de um trabalho em MVP disponibilizado para que vocês tenham uma ideia de ver como que ele é, né? Então, acho que é legal fazer essa leitura lá na sala da coordenação, né? E aí, qualquer dúvida, a gente vai perguntando e a gente faz um outro momento, que a gente sabe que o MVP sempre causa muitas dúvidas, muitos questionamentos, e isso é legal, isso é bacana também, mas eu acho que é importante também vocês egressarem, começarem a fazer disciplinas, né? Eu acho que as coisas vão esclarecerem também mais, né, no decorrer do semestre. Não fiquem se preocupando agora, eu acho que agora você tem que se preocupar, vai chegar a minha primeira disciplina,
façam uma disciplina, vão fazendo e a gente vai dialogando. A gente tem aí, eu sei que passa rápido, né? E a gente quer, sabendo que tem já prazos para poder entregar a atividade, a gente já fica preocupado e quer resolver, né? Já tem um prazo para entregar uma atividade em julho, né? Eu quero fazer agora, em fevereiro, para poder me livrar. Eu sei que acontece isso, mas eu acho que a gente, né? Por mais que vocês venham cheios de ideias, eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que vocês vão trazer muitos trabalhos com essas experiências que vocês têm também. E aí eu recomendo, né, que vocês façam a leitura, né, na sala da coordenação. Tem bastante material, bastante informações, tanto sobre o MVP quanto sobre a organização do curso, né? Então, façam uma leitura também desses materiais dentro da sala da coordenação, e aí a gente vai sempre, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai conversando, tá? E aí vai esclarecendo também. Eu acho que depois que começar mesmo as aulas, vocês vão começar também a entender, né, como que vocês podem trazer o que vocês têm dentro dessas disciplinas para contribuir para o MVP de vocês, para o trabalho, assim como o que eu tenho também de experiência que eu posso contribuir e colocar dentro desse trabalho, né? Então, não sei se eu te respondi, Emerson. Eu esqueci metade das coisas que a senhora falou, desculpa. Vai ficar gravado. Eu tenho memória de peixe beta. Aí você vai Fica tranquilo, bem tá devagar. tudo lá na sala virtual. Vai ficar gravado, tá bom? Tá bom. Mas eu perguntei nem foi porque eu tô nervoso, não. Foi só curiosidade mesmo por conta da questão da interdisciplinaridade. Tá ótimo. Tá ótimo. Tem mais alguém, Maria Luciana? Dosh. É isso? Tem mais uma pessoa com a mão levantada. Oi, boa noite, professores. Boa noite. Qual o seu nome? Clodoaldo. Clodoaldo. Primeiro, eu queria parabenizar o entusiasmo dos professores, a equipe toda aí, acho que isso contagia a gente também. E a professora acabou mencionando alguma coisa aí, mas é da minha natureza ansiosa já me antecipar em algumas coisas. Eu, desde o início, né, desde o processo seletivo, eu já estava projetando uma proposta de projeto. E, na minha ideia, algumas coisas deveriam acontecer já um tanto antes, né, para gerar algum material depois. Eu acredito que mais adiante vai poder definir um orientador, mas, pelo que eu estou percebendo, né, dada a disponibilidade, pelo menos os professores que a gente conheceu aqui agora, é possível a gente antecipar um pouco, não a definição do orientador, mas entrar em contato, eu acredito que vá poder, mas já ter algum direcionamento até para esclarecer o próprio projeto. Não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas é porque alguns pontos eles são importantes que aconteçam antes, né? De levantamento e talvez até trabalhar no MVP, tá? Mas Sim. é possível fazer isso, ainda que não definindo o orientador. Não vejo nenhum problema você entrar em contato com um professor orientador, independente desse que se apresentaram aqui. Tem outros também, né? Alguns se apresentaram aqui, mas tem outros que não puderam estar presentes. Tem lá a lista dos orientadores. Fique à vontade, Clodoaldo. Eu acho super válido você já ir mantendo um diálogo, né, do que você pretende fazer, né? Mesmo não marcando oficialmente o que você pretende no formulário, né? Não registrando oficialmente, mas eu acho muito válido esse diálogo junto com o professor orientador que você tem interesse, tá? Tá, não, perfeito. Lá Eu na- imagino. Sim, Lá na... sim. Desculpa. Uhum. Lá na sala virtual, lá na sala da coordenação, tem a lista dos coordenadores, tá? É importante que vocês também consigam usar a sala, saber onde que estão. Eu posso compartilhar também no grupo, mas é legal também usar ali aquele espaço, mas se tiver dificuldade também me fala, não consegui encontrar aonde que está, né? E aí vocês podem fazer essa análise, pode fazer esse contato, eu acho muito válido, tá bom? Obrigado, professor. De nada. Então, gente, vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto bem linda para colocar lá no nosso Instagram, mostrar que a gente está aqui, vivo, real, à distância. Vamos esforçar um Mas colocar no pouquinho. Instagram tem que me marcar, hein? Ai, meu Deus, tem que seguir lá, ué. Eu vou ter que falar, professor, aqui, ó, sou aluno da turma, Marco, com o maior prazer. Só falar. Gente, sejam bem-vindos, que legal ter vocês aqui. Tá? Vamos abrir a câmera, gente. Todo mundo muito tímido, né, Ramon?
Eu intimidei, gente. Não dá para ver todos os. Aí fica dividido, né, professor Ricardo, a tela, né? É isso mesmo? Até eu estou me acostumando aqui. Porque por causa do número de pessoas, né? Ah, é 49 no máximo, né? Tá bom, não tem problema. Quem não conseguir, podemos? Vamos abrir a câmera, isso daí. Dá aquele sorrisão de alegria. O ano começou, estamos empolgados, queremos muito estudar, trabalhar. Acho que vão ter que ser 4 prints, né, professora? Oi? Acho que vão ter que ser 4 prints, né? Por causa das telas. Acho que aqui na minha tá aparecendo 2. É que ela Duas. deve ter ampliado a visualização dela. Eu consegui colocar aqui 2. Vamos lá. Posso? Posso? Todo mundo já apostos? Deixa eu pentear o cabelo aqui, peraí. 1, 2, 3 e... Calma aí, que eu vou ter que tirar de uma tela, dar print, tem que ir para outra. Fiquem quietinhos aí, gente. Calma aí. Acho que agora apareceu todo mundo na tela. Alguém deve ter saído. Então, calma aí, que eu vou tirar outra. Outro sorriso. Oi. Gente, muito obrigada. Pode encerrar, professor, a gravação. Reforçando, né, a aula Encerrado. inaugural, né?